Autobiografia de um Yogi. Capítulo 1. Meus pais e minha infância. Era uma tranquila tarde de verão. Abinash e eu estávamos sentados no alpendre da nossa casa quando ele fez essa pergunta, que despertou minha curiosidade. Sacudi a cabeça negativamente e sorri perante a expectativa de ouvir o seu relato. Há muitos anos atrás, antes de você nascer, pedi a seu pai, que era meu chefe de Gorakhpur, uma licença de uma semana para visitar meu guru em Benares. Seu pai ridicularizou meu plano. Você está se tornando um fanático religioso? Concentre-se no seu trabalho de escritório se quiser progredir na vida. Naquele dia, voltando tristemente para casa, ao percorrer uma trilha da floresta, encontrei seu pai num palanquim. Ele dispensou os empregados e veio caminhar ao meu lado. Para consolar-me, enumerou as vantagens de lutar pelo sucesso material. Eu o ouvia sem prestar atenção. O meu coração repetia: Lahiri Mahasaya, não posso viver sem vê-lo. O caminho nos conduziu às mediações de um campo tranquilo. Os raios do sol poente coroavam a superfície ondulante do capim selvagem. Ao pararmos para admirar a paisagem, vimos subitamente surgir no campo, a poucos metros de nós, a figura extraordinária do meu guru. Bhagavati, você está sendo muito duro com seu empregado. A voz dele ressoou em nossos ouvidos atônitos. Tão misteriosamente como chegara, ele desapareceu. Ajoelhei-me e exclamei: Lahiri Mahasaya, Lahiri Mahasaya. Perplexo, seu pai permaneceu imóvel por alguns momentos. Abinash não apenas lhe dou licença para ir a Benares amanhã, como o acompanharei. Preciso conhecer este grande Lahiri Mahasaya, que é capaz de materializar-se à vontade para interceder por você. Minha esposa irá comigo e pedirei ao mestre que nos inicie no caminho espiritual. Você nos levará até ele? Certamente, disse-lhe. Diante da milagrosa resposta às minhas orações e ao rápido e favorável rumo que os acontecimentos tomaram, enchi-me de alegria. Na noite seguinte, viajei com seus pais para Benares. De manhã, ao chegarmos, tomamos uma carruagem e, a partir de certa altura, tivemos de seguir a pé por ruas estreitas até a casa do guru, que ficava num lugar isolado. Ao entrar na pequena sala de visitas, inclinamo-nos em reverência perante o mestre, sentado no habitual postura de lótus. Ele piscou seus olhos penetrantes, fixando-os em seu pai. Bhagavati, você está sendo muito duro com seu empregado. Repetiu as mesmas palavras pronunciadas 2 dias antes no campo de Gorakhpur, e acrescentou: estou contente que tenha permitido que a Abinash viesse me visitar, que você e sua mulher o tenham acompanhado. Para a felicidade de seus pais, ele os iniciou na prática espiritual de Kriya Yoga. Desde o dia em que tivemos aquela memorável visão, seu pai e eu nos tornamos amigos muito próximos. Era como se fôssemos irmãos espirituais. Lahiri Mahasaya demonstrou grande interesse pelo seu nascimento, e é muito provável que a sua vida esteja ligada a dele. As bênçãos dos mestres nunca falham. Lahiri Mahasaya deixou este mundo pouco tempo depois que eu nasci. Seu retrato, numa moldura enfeitada, sempre alegou ao altar da nossa família em todas as cidades por onde meu pai foi transferido pela companhia. Quantas manhãs e quantas noites minha mãe e eu passamos meditando e oferecendo flores perfumadas com pasta de sândalo diante de um altar improvisado, unidos em devoção, acendíamos incenso e mirra em honra da divindade que se manifestara plenamente em Lahiri Mahasaya. Essa fotografia exerceu enorme influência na minha vida. À medida que eu crescia, o mestre crescia junto comigo nos meus pensamentos. Sempre que meditava, via sua imagem viva sair da pequena moldura e sentar-se diante de mim. Se tentava tocar os pés do seu corpo luminoso, ele se transformava novamente em fotografia e voltava para a moldura. Quando entrei na adolescência, percebi que a pequena imagem de Lahiri Mahasaya que trazia na mente se transformara numa presença viva e clara. Em momentos de dificuldade ou confusão,
Dirigia-lhe uma prece e sempre encontrava dentro de mim sua orientação reconfortante. No começo, lamentava que ele não mais vivesse num corpo físico. A partir do momento em que me dei conta da sua secreta onipresença, deixei de lamentar-lhe. Ele havia escrito com frequência aos discípulos que ansiavam vê-lo. Para que me ver em carne e osso se estou sempre ao alcance do seu kutasha, que é visão espiritual? Quando tinha 8 anos, fui abençoado com uma cura extraordinária por intermédio da fotografia de Lahiri Mahasaya. Essa experiência intensificou meu amor por ele. Estávamos na casa de nossa família em Ishapur, Bengala, quando fui acometido pela cólera asiática. Minha vida estava por um fio e os médicos nada podiam fazer. À minha cabeceira, minha mãe me pedia, com premência, que eu olhasse para o retrato de Lahiri Mahasaya, pendurado na parede acima da minha cabeça. Incline-se mentalmente diante dele. Ela sabia que minha fraqueza me impedia de levantar as mãos para saudá-lo. Se você demonstrar verdadeira devoção e ajoelhar-se mentalmente diante dele, sua vida será salva. Ao olhar para a fotografia, vi que uma intensa luz envolvia meu corpo e o quarto. A náusea e os outros sintomas desapareceram por completo. Eu estava curado. Naquele momento, naquele mesmo instante, tive força suficiente para inclinar-me e tocar os pés de minha mãe em agradecimento por sua extraordinária fé no seu guru. Mamãe encostou a cabeça num pequeno retrato repetidas vezes. Mestre onipresente, agradeço por ter curado meu filho com a luz. Percebi que ela também vira a luz intensa pela qual eu me recuperara instantaneamente de uma doença que é, em geral, fatal. Uma das coisas mais preciosas que possuo é essa fotografia, que transmite vibrações sagradas e foi recebida por meu pai das mãos do próprio Lahiri Mahasaya. Sua origem é miraculosa. Ouvi essa história de Kali Kumar Roy, um condiscípulo do meu pai. Parece que o mestre tinha aversão a ser fotografado. Certa vez, apesar de seus protestos, alguém tirou uma fotografia dele ao lado de um grupo de devotos, do qual Kali Kumar Roy fazia parte. Qual não foi a surpresa do fotógrafo ao descobrir que o filme continha imagens nítidas de todos os discípulos e no meio deles um espaço em branco, exatamente no local em que deveria estar a figura de Lahiri Mahasaya. O fenômeno foi amplamente comentado. Certo discípulo, Gangadhar Babu, que era um exímio fotógrafo, afirmou, cheio de presunção, que a elusiva figura não lhe escaparia. Na manhã seguinte, enquanto o guru permanecia sentado em posição de lótus sobre um banco de madeira com uma cortina por detrás, Gangadhar Babu chegou com seu equipamento, tomando todas as preocupações para ser bem-sucedido. Avidamente tirou uma dúzia de fotos. Cada uma delas registrou apenas o banco de madeira e a cortina. Mais uma vez, a imagem do mestre não apareceu. Em lágrimas e humilhado, Gangadhar Babu procurou o guru. Muitas horas se passaram antes que Lahiri Mahasaya rompesse o silêncio com seu comentário bastante significativo. Eu sou o espírito. Pode sua câmara refletir o invisível onipresente? Vejo que não. Mas, meu santo senhor, gostaria com muito amor de possuir uma fotografia desse templo físico no qual, para minha visão limitada, o espírito parece habitar em plenitude. Venha então amanhã de manhã. Pousarei para você. Novamente o fotógrafo focalizou sua câmera e dessa vez a sagrada figura, sem a misericórdia misteriosa e invisibilidade que a revestira, apareceu com nitidez na foto. O mestre nunca mais pousou para uma fotografia. Eu, pelo menos, nunca vi outra. A fotografia encontra-se reproduzida nesse livro. A fisionomia agradável de Lahiri Mahasaya, de traços universais, dificilmente sugere a etnia a que pertence. A intensa alegria da sua comunhão com Deus transparece de forma quase imperceptível em seu sorriso um tanto enigmático. Seus olhos estão, ao mesmo tempo, entreabertos para indicar interesse relativo pelo mundo exterior e semicerrados. Abstraídos dos insignificantes atrativos da terra, estava sempre totalmente desperto para atender aqueles que buscavam a sua generosa acolhida, trazendo-lhe seus problemas espirituais. Pouco depois de ter sido curado pela força do retrato do guru, tive uma importante visão espiritual. Certa manhã, sentado na cama,
Adormeci e entrei num sono profundo. O que existe além da escuridão dos olhos fechados? Essa indagação invadiu poderosamente a minha mente. Na mesma hora, um intenso feixe de luz brilhou diante do meu olhar interior. Figuras divinas de santos, sentados em postura de meditação em cavernas nas montanhas, surgiram como se fosse um filme em miniatura, projetado na tela imensa e resplandecente da minha fronte. Quem são vocês? Perguntei em voz alta. Somos os yogis do Himalaia. Essa resposta celestial, difícil de descrever, fez meu coração palpitar. Ah, o meu sonho é ir para o Himalaia e ser como vocês. A visão desapareceu, mas os raios prateados expandiram-se em círculos crescentes até chegarem ao infinito. Que brilho intenso e extraordinário é esse? Eu sou Isvara, eu sou a luz. A voz parecia um murmúrio das nuvens. Quero unir-me a ti. Daquele êxtase divino, guardei um legado que continua a inspirar-me para sempre na busca de Deus. Ele é eterno, é a alegria, sempre renovada. Essa lembrança arrebatadora permaneceu na minha memória por longo tempo. Guardo também comigo outra extraordinária lembrança da minha infância, e dela conservo a cicatriz até hoje. Certa manhã, bem cedinho, minha irmã mais velha, Uma, e eu estávamos sentados ao pé de um cinamomo no nosso quintal, em Gorakhpur. Nos raros intervalos em que eu conseguia desviar meu olhar dos papagaios que comiam os frutos maduros da árvore, ela tentava me ensinar uma cartilha em bengali. Queixando-se de um furúnculo na perna, Uma foi buscar um pote de unguento. Besuntei meu braço com um pouco de pomada. Por que você está passando remédio num braço sadio? Bem, irmãzinha, sinto que amanhã vou ter um furúnculo e estou testando seu remédio no lugar em que ele vai aparecer. Menino mentiroso! Minha irmã, antes de ver o que vai acontecer amanhã, não me chame de mentiroso. Fiquei indignado. Nem um pouco impressionada, Uma repetiu 3 vezes o mesmo insulto. Com voz firme e resoluta, respondi pausadamente. Pelo poder da minha vontade, afirmo que amanhã terei um furúnculo no meu braço, neste exato local, e que o seu dobrará de tamanho. Na manhã seguinte, meu braço exibia um enorme furúnculo no lugar que eu havia indicado, e o abscesso da perna de Uma estava 2 vezes maior. Com um grito, minha irmã correu para nossa mãe, exclamando: Mukunda transformou-se num feiticeiro. Com severidade, minha mãe me ensinou a nunca mais usar o poder das palavras para fazer o mal. Sempre segui seu conselho, que jamais esqueci. Meu frúnculo precisou ser extraído por meio de uma pequena cirurgia. Tenho até hoje no braço direito uma cicatriz bem deixada pela incisão do médico. Serve para me lembrar do poder das palavras. Aquelas frases simples, aparentemente inofensivas, que disse a Uma, com profunda concentração, carregava em si força suficiente para explodir como bombas e produzir efeitos nocivos e precisos. Mais tarde compreendi que a imensa energia das vibrações daquilo que dizemos poderia ser sabiamente orientada para libertar nossa vida das dificuldades, surtindo efeito sem deixar cicatriz ou provocar censura. Nossa família mudou-se para Lahore, no Punjab, onde comprei uma pintura da Divina Mãe sob a forma de deusa Kali. Ela santificava um pequeno altar improvisado na varanda da nossa casa. Fui tomado pela forte convicção de que todas as orações que fizesse naquele local sagrado seriam atendidas. Estando ali com Uma, certo dia, vi 2 pipas que voavam sobre os telhados dos prédios em frente, ao lado oposto da rua muito estreita. Por que vocês estão tão calado? Uma perguntou, empurrou-me brincando. Neste exato momento, pensava como seria maravilhoso se a Divina Mãe me desse tudo o que eu pedisse. Você acha que ela lhe daria aquelas 2 pipas? Minha irmã riu, zombando de mim. Por que não? Comecei, então, a rezar em silêncio para conseguir as 2 pipas. Existe na Índia uma competição na qual as linhas das pipas são cobertas com cola e vidro moído. Cada participante tenta cortar a linha do seu competidor. A grande diversão consiste em capturar uma dessas pipas quando elas caem, soltas sobre os telhados. Estando Uma e eu na varanda, era quase impossível que alguma delas pudesse cair em nossas mãos.
uma vez que, com certeza, a linha ficaria presa nas telhas. Do outro lado da viela estreita, os jogadores começaram a partida e uma das linhas foi cortada. Imediatamente uma pipa voou na minha direção. Por um momento, o vento parou de soprar, tempo suficiente para que a linha se emaranhasse num cacto do terraço da casa em frente, formando um laço perfeito para que eu a apanhasse. Entreguei o prêmio a uma. Foi só uma extraordinária coincidência e não uma resposta à sua oração. Só acreditarei se a outra pipa também chegar às suas mãos. Os olhos negros da minha irmã revelavam mais espanto do que suas palavras. Continuei minhas orações com intensidade crescente. Um puxão forte de outro jogador resultou na brusca perda da sua pipa que, dançando ao sabor do vento, veio na minha direção. Mais uma vez, meu eficiente assistente, o cacto, segurou a pipa na posição exata para que eu a alcançasse. Dei a uma meu segundo troféu. Sem dúvida alguma, a Mãe Divina ouve você. Isso é muito estranho para mim. Dizendo isso, minha irmã saiu às pressas, assustada como uma corça. E a gente termina aqui o capítulo 1, o que é muito interessante, porque mostra que as palavras têm poder. Meu professor de yoga fala isso toda a aula. Quando alguém fala que não consegue algo, que tem problema, ele fala: não repita mais isso. As palavras têm poder. Se você vai repetir algo, diga algo bom sobre você. E eu lembro que uma vez uma conhecida minha disse: ai, meu braço está podre. Eu falei assim: nunca mais repita isso, porque teu braço vai apodrecer. Repita: teu braço está se curando. E assim será, porque as palavras têm poder.